O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu com os líderes de duas ex-repúblicas soviéticas que hoje integram a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, se mostrou preocupado com a segurança do país. Ele disse que Putin não vai parar na Ucrânia e que o mundo tem a obrigação de ajudar o país com todos os recursos possíveis. O secretário de Estado americano Antony Blinken reafirmou o compromisso de que a Aliança Militar do Ocidente vai defender cada centímetro do território dos países aliados. O ministro das Relações Exteriores da Letônia pediu ajuda. A OTAN não tem tropas permanentes posicionadas nos países bálticos. Edgar Rinkēviks pediu que isso mude. Ele disse, com os acontecimentos recentes, é essencial que as tropas da OTAN tenham presença permanente na Letônia. Não temos mais ilusões. Nenhum motivo para acreditar que a Rússia possa mudar sua política. O secretário de Estado disse que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para acabar com a guerra o mais rapidamente possível e para que ela não se alastre para outros países. O mundo está dizendo para a Rússia, pare com os ataques imediatamente. Deixe comida e medicamentos chegarem, as pessoas saírem seguramente e acabe com essa guerra contra a Ucrânia. E aproveitou para criticar a China abertamente. Ele disse que Pequim fala muito sobre a importância de defender a ordem internacional e a estabilidade, e de respeitar a soberania, mas que ao não condenar a violação da soberania da Ucrânia, as ações da China estão falando mais alto do que as palavras. A ideia de que existe uma nova era surgiu no discurso do ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid. Ele também se encontrou hoje com Antony Blinken e disse que a guerra na Ucrânia e as ameaças nucleares estão mudando o mundo como conhecemos. Tanto a Rússia quanto a China fazem parte do Conselho de Segurança aqui da ONU. E ambos os países têm poder de veto. Por isso o Conselho não conseguiu até agora condenar a invasão. Hoje se reuniram para tratar do aumento da ajuda humanitária à Ucrânia. A resolução elaborada por México e França desenha o apoio ao país que já tem mais de 1.700.000 refugiados. O bailarino brasileiro Davi Mota Soares anunciou hoje numa rede social que deixou o balé Bolshoi da Rússia. Davi escreveu que não poderia agir como se nada estivesse acontecendo, manifestou solidariedade aos ucranianos. O brasileiro era um dos principais solistas. Ontem, o diretor musical do Teatro Bolshoi entregou o cargo. A seguir, os pedidos de cassação do mandato do deputado que ofendeu mulheres. A Rússia boicotou hoje uma audiência no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, sobre a possibilidade de imposição de medidas temporárias que parem a invasão russa à Ucrânia. O governo ucraniano argumenta que é falsa a alegação dos russos de que querem impedir um genocídio. A expectativa é de que a Rússia responda amanhã. Geralmente, os países seguem decisões da Corte de Haia, mas não são obrigados. E na tentativa de tomar a capital da Ucrânia, militares chechenos estão do lado dos russos. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain acompanhou a fuga de moradores de uma cidade a 30 quilômetros de Kiev. Hoje eu voltei para Irpin. Eu tinha estado lá 2 dias atrás e ontem, durante a fuga dos civis que estavam deixando a cidade por conta da invasão e do avanço russo, eles acabaram lançando um morteiro durante essa fuga e acabou ceifando a vida de 3 pessoas da mesma família, a mãe das suas 2 filhas. Eu estou aqui do outro lado da ponte de Irpin. A cidade está a alguns quilômetros à frente. Aqui, na minha frente, tem uma ponte quebrada. E esse tanto de carro atrás de mim são carros que os civis deixaram para trás para poder fugir. Está acontecendo muito bombardeio. E os civis ainda continuam sendo evacuados. Relatos de civis que eu pude entrevistar aqui
Eles relataram que muitos corpos de civis estão pela cidade toda. Russian forces just destroying everything, building. They didn't show their hands to stop the cars. They just shoot these cars from RPG, from light weapon. They destroyed everything. They started to evacuate yesterday. Why didn't come? Nothing. We don't have any evacuation. You know. Nothing. We have nothing. We just tell this Red Cross they have to do a road, evacuation road, because it's terrible. Russian has bombed our city. There are many houses destroyed. Today it's not so hot in European today, but yesterday it was really hard. Yeah, very hard. Right now we decided to leave. Quando eu estava entrevistando um voluntário que ia resgatar os corpos dentro de Irpin, ele me alertou que lá ele tinha visto chechenos lutando ao lado dos russos. Na década de 1990, os chechenos eles tentaram a independência da Chechênia, mas eles foram completamente massacrados pelos russos. Entretanto, agora, o ditador checheno, ele declarou aliança a Putin. Então, por isso, ele enviou essas tropas especiais à Ucrânia para lutarem ao lado dos russos contra os ucranianos. Passou Irpin, você está automaticamente dentro de Kiev. Então, eles estão tentando segurar Irpin ao máximo. Não é uma cidade tão importante economicamente, mas é uma cidade que se tornou muito importante estrategicamente. Se Irpin cair, os russos vão estar exatamente na porta de Kiev. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo já recebeu 12 pedidos de punição para o deputado Arthur Duval, do Podemos, por causa dos comentários ofensivos que fez sobre mulheres. Os pedidos envolvem 26 deputados estaduais e vêm de diversos partidos: PT, PSOL, PSB, PSDB, PL, PSL, PCdoB, Solidariedade, Republicanos e PRTB. A presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar diz nunca ter visto uma mobilização como essa. A maioria pediu pela penalidade máxima, que é a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Além de ter sido uma declaração sexista, ela também foi discriminatória com relação à questão social, né? Cada vez que uma mulher é atingida, acho que todos nós, de alguma forma, nos sentimos compelidas a nos unirmos nessa dor. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, também enviou uma representação pedindo a cassação de Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. No documento, a OAB afirmou que o comportamento do deputado não é aquele esperado de alguém que exerça um cargo público dentro de uma respeitada casa legislativa, nem que haja desta maneira com mulheres em plena guerra e em situação desesperadora. O motivo de tanta indignação são os áudios que o deputado divulgou num grupo de amigos e vazaram na internet. Em viagem à Ucrânia, alegando missão humanitária, Arthur Duval enviou comentários ofensivos e machistas sobre as mulheres ucranianas. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Ele chega a comparar a movimentação de refugiadas a uma fila de balada. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá,
200 metros mais, só deusa. Só Deus, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Diz ainda que pretende voltar à Ucrânia quando a guerra acabar. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já estou comprando minha passagem para o leste europeu para o ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Hoje à tarde, o deputado não esteve no gabinete dele na Assembleia, nem compareceu à sessão no plenário, onde foi o principal assunto dos discursos, e também de um protesto de movimentos que atuam em defesa das mulheres. O presidente da casa abriu os trabalhos falando sobre os áudios. Que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo repudia comportamentos sexistas, machistas ou qualquer tipo de preconceito ou incitação ao ódio. Sob esta presidência, nenhum caso ficará sem resposta. Nada será varrido para debaixo do tapete. Este é o meu compromisso. Desde que voltou ao Brasil no sábado, Arthur Duval deu declarações se desculpando pelos áudios. E também divulgou nota retirando a pré-candidatura ao governo de São Paulo. Hoje, depois de a assessoria afirmar que o deputado não iria se manifestar, Arthur Duval divulgou uma nota. Ele disse: "Dei uma declaração lamentável. Admito e peço desculpas por isso. Além de tudo, perdi minha noiva e prejudiquei meus amigos." O processo deve ser aberto nos próximos dias aqui na Assembleia de São Paulo, segundo o Conselho de Ética. 10 deputados vão analisar o caso, 3 mulheres e 7 homens. Pelo regimento, a investigação pode levar até 30 dias para ser concluída. O movimento Brasil Livre repudiou as declarações de Arthur Duval e lamentou o mal-estar causado. A Executiva Nacional do Podemos informou que abriu processo disciplinar para analisar o pedido de expulsão do deputado. Vamos agora a São Paulo, ver a previsão do tempo para amanhã. A Eliana Marques conta para a gente. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para você. Uma frente fria espalha instabilidades e há risco de temporal com muita chuva, ventos fortes, raios e granizo do Rio Grande do Sul até São Paulo. Porto Alegre vai ter chuva forte de manhã e de tarde. Florianópolis, Curitiba e São Paulo de tarde e de noite. Fica abafado principalmente aqui em São Paulo, com até 34 graus, mais do que hoje. As tempestades vão atingir também quase todo Mato Grosso, além do Ceará, Piauí e Maranhão por causa da zona de convergência intertropical e também a região norte. As capitais com chuva mais volumosa são Porto Velho, Palmas, Manaus, Belém e Rio Branco. Também Fortaleza, São Luís e Teresina, onde o rio Poti deve transbordar na próxima madrugada, segundo o Serviço Geológico do Brasil. No centro-oeste, chuva de moderada a forte, só que isolada, porque o sol e o calor vão predominar, Renata. Você ressalta algum lugar onde não deve chover? Sim, 3 áreas e uma está aí no litoral do Rio de Janeiro. A outra aqui no sul do Rio Grande do Sul e também esta entre Goiás, Bahia e Minas Gerais. Belo Horizonte e Rio são as capitais com tempo firme. BH com máxima de 32 graus e Rio com 37. Hoje já fez isso e o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do país. O calorão segue nas 2 a semana toda e a partir de quarta-feira volta a chover. Mas é entre sexta e sábado que as pancadas de verão serão mais fortes. Nos próximos dias, onde a chuva se concentra mesmo, é aqui do norte até o Piauí e Mato Grosso. E no sul do país volta a chover bastante. Em Porto Alegre e Curitiba, toda essa chuva até sábado vai somar uns 140 milímetros em cada cidade. Em Porto Alegre, isso representa a metade da média do mês todo. E em Curitiba, seria o mesmo que dizer, vai chover o normal para março inteiro em apenas 5 dias. São Paulo também terá calorão e temporal. As tempestades vêm mais intensas sexta e sábado, porque uma frente fria vai aumentar a chuva e depois trazer um leve refresco. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. A seguir, a inflação é o principal motivo para contas atrasadas. Brasileiros com dinheiro esquecido nos bancos começam a pedir o resgate.
Brasileiros que têm direito a receber dinheiro esquecido nos bancos começaram hoje a consultar os valores no site do Banco Central e a pedir o resgate. A Dalva já faz planos com o dinheiro que tem para receber. Primeiro, pagar cartão de crédito. E tentar, se for um bom dinheiro, investir, né? No Rio Grande do Norte, o G1 encontrou a dona Antônia, que cogitou usar o valor do resgate para comprar um carro. Mas... Minha filha olhou e disse, mãe, a senhora vai receber R$2,82. Eu disse, eu não acredito não, assim eu não posso trocar o carro. Desde janeiro, é possível ver se há valores esquecidos nos bancos, em contas correntes ou poupanças encerradas. A partir de agora, também dá para saber quanto. Ao todo, são 4 bilhões de reais a serem pagos. 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm direito a receber alguma quantia. Mas atenção, há um calendário para pedir o resgate. De hoje até sexta-feira, é a vez de pessoas nascidas antes de 68, ou empresas criadas antes dessa data. Na semana que vem, quem nasceu ou a empresa que surgiu entre 68 e 83. E na semana do dia 21, todos a partir de 83. Para dar início ao processo, é necessário acessar o site Valores a Receber, do Banco Central, e informar o CPF e a data de nascimento. Se você tiver alguma quantia a receber, o Banco Central vai informar a data para consultar o valor e solicitar a devolução. A partir daí, é preciso usar a conta aberta no site do Governo Federal, www.gov.br. O usuário que ainda não tiver precisará fazer um cadastro. É necessário verificar o nível de segurança desta conta. Elas são divididas em 3 categorias: ouro, prata e bronze, de acordo com a quantidade de dados fornecidos ao governo. Só poderá pedir o saque dos valores quem tiver uma conta ouro ou prata, as mais altas. Para quem é bronze, é possível melhorar de nível entrando na sua conta do Internet Banking, de alguns dos principais bancos do país. Outra forma de atingir esses níveis é realizar o reconhecimento facial no aplicativo do Governo Federal, caso você tenha fotografia já cadastrada na Justiça Eleitoral ou no Departamento de Trânsito de seu estado. Depois, basta acessar o site do Banco Central e seguir as orientações para receber o dinheiro. Hoje, muitos usuários tiveram dificuldade para consultar e pedir a retirada dos valores. É o caso da dona Dalva, que já tentou de tudo, mas não consegue inserir a foto dela no aplicativo. Enviei, nunca estava bom porque tinha que ser uma foto menor. Como que eu vou fazer uma foto menor? Eu entendo de tanta tecnologia assim. Sobre a dificuldade para validar as fotos, o Ministério da Economia disse que o aplicativo gov.br está funcionando normalmente. Para quem não conseguir, a orientação é fazer a validação bancária. O passo a passo completo sobre como resgatar os valores você também encontra no G1. Quase 65 milhões de brasileiros têm contas vencidas para pagar. É quase o percentual alcançado na época do pico da pandemia. E a principal causa é a inflação. O emprego de atendente no restaurante já não garante mais o pagamento de todas as contas do mês. A Emanuele diz que ultimamente metade da fatura do cartão de crédito está comprometida com um gasto inevitável: supermercado. Eu gastava uns 300 assim, agora eu tô gastando 500, 600. As coisas que era R$2 agora tá 4. O óleo que era baratíssimo agora tá o dobro. Surreal as coisas. E de uns tempos para cá, a despesa do mês vai ficando para o próximo e depois para o próximo. Eu vou comprando no cartão de crédito, vou parcelando, conforme eu consigo pagar, eu vou pagando. Para muita gente, a culpa das dívidas em atraso é dela, da inflação. É o que dizem 3 em cada 10 brasileiros entrevistados numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para 25%, o problema é a dificuldade em aumentar a renda. E para 16,5% é o desemprego. Tinha essa combinação muito negativa de inflação muito alta e desemprego também ainda muito alto. E até as pessoas que estão empregadas com uma renda um pouco mais baixa é, de fato, o maior problema que a gente vem enfrentando, que as famílias têm tido dificuldade de pagar suas contas e suas dívidas, muito por isso. O mercado de trabalho ainda se recuperando lentamente e a inflação ainda persistente no nível alto.
Faz pouco tempo que a Cássia conseguiu se livrar das dívidas. Eu tive que vender algumas coisas, alguns bens, para poder pagar minhas dívidas. Sem emprego fixo, ela tem que se virar. Faço de tudo um pouco, entendeu? Faxina, sou babá, sou lá, precisar fazer alguma coisa, vender alguma coisa na praia, eu vou. A Cássia sabe que para não se endividar de novo em tempos de inflação alta, emprego em baixa, não pode descuidar um minuto. Eu compro o básico. Básico, né? Pego a fruta que está mais barato, o feijão que está mais barato, o arroz e tento me virar desse jeito. 1/3 dos brasileiros ouvidos na pesquisa afirma que alguém na casa tem dívidas em atraso. Mas entre as famílias que ganham até R$ 2.100 por mês, o percentual de endividados praticamente dobra, vai para quase 60%. Para essa faixa, o principal motivo do endividamento é o desemprego. A inflação vem em segundo lugar. Mês a mês, a dona Naira vê a pensão que ela recebe minguar e os preços subirem. Eu tenho 70 anos, sou mais uma brasileira endividada no meu país. Nos dias de hoje, sobreviver é quase uma arte. Ou eu pago aluguel, eu boto comida, eu pago gás, eu pago luz, ou eu me mantenho ou eu pago as dívidas. Se eu mantenho as dívidas em dias, eu não como, eu passo fome. As ações da Petrobras sofreram uma queda de mais de 7% nesta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro voltou a sinalizar que pretende interferir na política de preços da empresa, no mesmo dia em que a cotação internacional do petróleo atingiu um pico. Desde os primeiros bombardeios na Ucrânia, o petróleo já subiu 28%. Durante o dia, o valor do barril tipo Brent chegou a bater a maior cotação dos últimos 14 anos. E a alta do petróleo lá fora traz consequências para o Brasil. Para estabelecer os preços dos combustíveis por aqui, a Petrobras segue a chamada política de paridade. Faz os reajustes para acompanhar os preços internacionais, que são em dólar. O critério gera discussões. Só no ano passado, a gasolina, por exemplo, subiu de preço 11 vezes, mais de 47% para o consumidor. E foi, de longe, o item que mais pressionou a inflação. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a política de preços da companhia. Numa entrevista à Rádio Folha de Roraima, disse que a paridade internacional é resultado de uma legislação errada, feita no passado, e que ela não pode continuar. A atual política de preços da Petrobras foi criada em 2016, no governo de Michel Temer, por decisão da diretoria da Petrobras. Não é uma lei. A declaração do presidente à rádio fez o preço das ações da companhia fecharem em baixa num dia de alta do petróleo. O presidente também disse que tinha convocado uma reunião com os ministérios da Economia, de Minas e Energia e com a própria Petrobras ainda hoje, para, segundo ele, buscar alternativas à disparada do preço do petróleo. Mas nesta segunda-feira, houve discussões entre técnicos dos ministérios. O encontro do presidente com os ministros ficou para amanhã. Hoje, Bolsonaro se encontrou apenas com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o da Economia, Paulo Guedes, mas nada foi anunciado. Outros países tomaram medidas para conter a alta do petróleo provocada pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos e mais 30 países decidiram liberar 60 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo. Japão, Portugal e Inglaterra criaram mecanismos para dar descontos para o consumidor. No Brasil, o Senado retomou as discussões de projetos para estabelecer uma alíquota fixa para os impostos estaduais sobre o petróleo e criar uma conta com recursos para limitar a flutuação do preço dos combustíveis. Eles podem ser votados ainda nesta semana. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, defende a paridade de preços com o mercado internacional. Diz que mudanças devem ser debatidas com a participação do Congresso, mas afirma que é necessário uma ação emergencial neste momento de guerra na Ucrânia, com fortes pressões sobre o petróleo. Criar uma política que podia durar 3 meses, 6 meses, enquanto a guerra não esfria, uma política semelhante à que você tinha quando você fez na greve dos caminhoneiros. Então, você fazer uma política de subsídio específico. Para que derivados? Principalmente para o diesel e para o botijão de gás. O economista-chefe do Banco Master diz que a Petrobras é uma empresa de economia mista, que distribui lucros para os acionistas.
Paulo Gala diz que a parte que vai para o governo deveria ser usada para compensar as altas de preços. No ano passado, a companhia teve lucro recorde de 106 bilhões de reais. Eu acho que faz sentido a gente pensar num outro tipo de repartição desse recurso que não seja simplesmente um repasse automático, porque senão vai tudo 100% para os acionistas, né, para o lucro dos acionistas. Enfim, nada contra o lucro dos acionistas, mas é só uma questão da gente discutir uma regra que funcione para todo mundo, né? Um estudo publicado na revista científica Nature mostrou mais de 75% da floresta amazônica estão perdendo a resistência. A vegetação está mais seca e demora mais para se recuperar. E mais da metade da floresta corre o risco de virar savana em questão de décadas, com reflexos na biodiversidade e no clima. A seguir, o Rio é a primeira capital a dispensar o uso de máscaras em ambientes fechados. Lançado um espaço público para interação com os canais e os produtos da Globo. A Anvisa fez um alerta sobre a venda de autotestes de Covid falsificados. Em Belo Horizonte, algumas farmácias começaram a vender os autotestes neste fim de semana. Os fabricantes dizem que a eficácia chega a 96%. Quando o cliente realiza o autoteste em casa, ele precisa ter bastante cuidado quanto à coleta e a realização dessa leitura do exame. Ele precisa seguir o passo a passo de pegar o cotonete no nariz, na quantidade certa, colocar no líquido e pingar certinho na placa e aguardar. Ele é um teste de rastreamento. Então, ele precisa procurar uma farmácia, um estabelecimento de saúde ou um hospital para garantir que aquele resultado que ele encontrou realmente é válido. A Anvisa já autorizou 6 marcas de autotestes no país, mas eles só podem ser vendidos em farmácias ou estabelecimentos licenciados para o comércio de artigos médicos. As vendas em plataformas de comércio eletrônico ou por meio de grupos de mensagens são proibidas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já identificou a comercialização de testes falsificados pela internet. A denúncia foi feita pela fabricante dos testes, depois de ver a venda do produto falsificado em grupos de aplicativos de celular. A Anvisa determinou a apreensão e a suspensão da comercialização dos produtos falsificados. A agência alerta que esses testes vendidos de forma irregular produzem resultados não confiáveis. Você pode ter um falso negativo e continuar circulando e propagando o vírus estando contaminado. Então, a gente entende isso como um alto risco, não só para o produto, mas considerando todo o contexto epidemiológico da pandemia que o Brasil vem vivendo. Sempre que o consumidor, o paciente identificar um produto falsificado, ou mesmo uma desconfiança de um produto falsificado, que ele informe a Anvisa, que ele notifique, para que nós possamos investigar e tirar esses produtos do mercado. Na página da Anvisa, na internet, você encontra a lista de autotestes aprovados no país. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, responsável pelas indústrias fabricantes de testes de Covid no Brasil, reforça que é preciso ficar atento e que já recebeu denúncias de testes rápidos profissionais sendo vendidos como autotestes. Testes rápidos em kits de 25 unidades que são parcelados, são fracionados e vendidos até em embalagens totalmente precárias. Saquinho plástico com um item de cada um, como se fosse um autoteste. Isso não é autoteste, isso infelizmente configura um crime sanitário. Máscara não é mais obrigatória em locais fechados da cidade do Rio. Quem quiser já pode mostrar o rosto, em qualquer lugar. O Rio foi a primeira capital do país a liberar as máscaras em ambientes fechados. A decisão do Comitê Científico foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município. O comitê avalia: o momento é favorável e os números positivos. A taxa de transmissão de Covid no município do Rio é hoje de 0,3. A secretaria diz que essa é a menor taxa desde o início da pandemia. Foi consenso aqui do comitê, os dados epidemiológicos da cidade do Rio são extremamente favoráveis. Nós nunca tivemos uma transmissão tão baixa. Então, do ponto de vista de transmissão, esse é o melhor momento, sem dúvida.
A prefeitura orienta que pessoas imunodeprimidas, com comorbidades e não vacinadas continuem a usar máscaras. Pela primeira vez em 2 anos, é possível estar num shopping sem máscara. A nova regra vale também para supermercados, academias, restaurantes, lojas de rua e até hospitais. E ainda para o transporte público e as escolas. Mas, segundo a prefeitura, o decreto não tira a autonomia das empresas de decidirem o que fazer. O Rio Ônibus, que administra os ônibus urbanos, divulgou nota onde afirma que respeita a decisão das autoridades, mas recomenda aos passageiros que continuem utilizando máscaras e que mantenham a higienização das mãos. A Fiocruz considera a liberação de máscaras em locais fechados precipitada e diz que deveria ser realizada em etapas. A Secretaria Municipal de Educação informou que vai seguir as recomendações do comitê. Não vai mais obrigar os alunos a estarem de máscara. Uma outra decisão: o comprovante de vacinação não será mais exigido nos estabelecimentos quando 70% da população maior de 18 anos tiverem tomado a dose de reforço. Atualmente, o percentual está em 54%. Nas ruas, a população ainda está se acostumando com a ideia de mostrar o sorriso livremente. Há muito tempo sem mostrar, né? Aproveitar um pouquinho. Eu não vou deixar de usar a minha, não. Eu vou continuar usando a minha, entendeu? Porque é uma proteção. Tirei a máscara, tá muito calor. Eu tô vacinada, 3 doses. O Bruno Tavares traz agora os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 211 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, a doença matou 652.418 brasileiros. Nas últimas 24 horas, foram 20.644 novos casos conhecidos. No total, já são 29.066.590 casos. A média de casos está em queda, de 59% na comparação com 2 semanas atrás. São 40 mil novos casos por dia. É o número mais baixo desde o dia 10 de janeiro, quase 2 meses. A média de mortes também está em queda, de 48%. São 425 óbitos por dia. Nenhum estado tem alta na média de mortes. 3 estados, Rondônia, Amapá e Alagoas, registram estabilidade. 23 estados e o Distrito Federal estão em queda. Agora, os números da vacinação no país. Nas últimas 24 horas, 233 mil pessoas tomaram a primeira dose. 491 mil a segunda dose ou a dose única. 438 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 1.163.126 vacinados. Desde o começo da vacinação, 80,66% de todos os brasileiros receberam a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,57%. 72,73% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 78,06%. A dose de reforço foi aplicada em 30,96% de toda a população. A partir de 18 anos, 41,11% receberam esse reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí, Santa Catarina, Paraíba e Paraná são os 5 primeiros. Outras informações sobre a pandemia e a vacinação em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Bruno. A brasileira Tatiana Webb venceu a etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surf. Ela derrotou a norte-americana Laike Peterson e assumiu o 4º lugar do ranking mundial. O também brasileiro Felipe Toledo chegou à final e ficou na 2ª posição. Foi lançado hoje em São Paulo o G-Experience, um espaço de interação com os canais e produtos da Globo.
Para você que deixa a gente entrar todos os dias na sua casa, a Globo abriu as próprias portas. E também as da casa mais vigiada do Brasil. Preste muita atenção. Se sentir um brother do BBB é só uma das experiências que podem ser vividas no espaço do G-Experience, no Shopping Marketplace em São Paulo. São 3.000 metros quadrados, onde cabem uma arena do Sport TV para testar suas habilidades sob o olhar dos grandes narradores e também o sofá da Tata Werneck, para quem topa encarar as perguntas da apresentadora do Lady Night no Multishow. Está começando mais o Lady Night. Você vem até aqui, vai ouvir a Tatá perguntando coisas para você, você vai respondendo e depois você vai levar a entrevista você junto com ela no cenário. Vamos fazer um teste, mostrar como é que vai funcionar? Já chorou por amor? A entrevista é gravada prontinha para ganhar likes nas redes sociais. Também dá para compartilhar uma foto com os artistas da casa, como o Rômulo Estrela e a Agatha Moreira, de Verdades Secretas. Mas se você tem vontade de protagonizar uma cena de novela, também dá. A gente está no Chroma Key, que é esse fundo verde. O que acontece? Basicamente, o Chroma ele recorta esse fundo verde e coloca a gente numa cena realista. E a gente está numa cena agora... Tem um lugar ao sol. Então, aquele é um cenário que foi todo filmado em fotogrametria, transformado em 3D, e a gente incluiu nessa cena. Então, tudo que acontecer aqui, a gente está recortado e está sendo colocado automaticamente na cena. A tecnologia avançada é uma marca das produções da Globo, mas aqui também dá para ver de pertinho cenários reais, como os das novelas que marcaram época. Num passeio rapidinho, a gente sai aqui da sala de jantar do Tufão e da Carminha, em Avenida Brasil, e entra na cozinha de chocolate com pimenta, que fica bem ao lado do restaurante Aletria, de Órfãos da Terra. Vizinho, a casa da Dona Lourdes, personagem de Regina Casé em Amor de Mãe. E olha, sem ter que cruzar o oceano, ainda dá para fazer um passeio por Caminho das Índias. Tudo parte do espaço do restaurante do G-Experience. O canal Off garante o Relax do Lounge e o Multishow, a Ferveção. Fernando Tornaim é sócio da Tornac Holding, empresa que ajudou a idealizar e executar o projeto do G-Experience. O GEX, ele é extremamente interativo, ele é imersivo, para que as pessoas realmente possam brincar, se emocionar, mas ao mesmo tempo a gente tem um outro lado lúdico, tem um equilíbrio da tecnologia com o lado lúdico, então esse equilíbrio faz realmente o GEX um espaço único. Hoje, a inauguração oficial do G-Experience contou com a presença de várias estrelas da Globo. Todo mundo foi testado e estava com a vacinação contra a Covid em dia. O G-Experience vai contar também com uma exposição sobre os 70 anos das telenovelas brasileiras. E para as crianças tem o Gloob Experience, um espaço interativo com os personagens do Gloob e do Globinho. Aqui você pode vivenciar toda a Globo, não só a TV Globo, mas também a TV Globo, o Globoplay, nossos canais por assinatura, nossas marcas infantis, nossos heróis, nossas grandes estrelas. Então aqui é um ambiente que você conhece um pouco mais sobre a Globo, sobre o esporte, sobre o território infantil, sobre série, filmes, sobre novelas. Então tudo que a gente faz está aqui e você pode experimentar um pouquinho a cada visita. É um lugar para todo mundo, um lugar que você vem para se divertir. O espaço abre para o público na quarta-feira. O Caio é da Paraíba, terra da Juliette, uma quase conhecida. Todo mundo lá conhece alguém que conhece a Juliette. Eu comecei a assistir o BBB por causa da Juliette no ano passado e desde que isso aconteceu eu não perdi um episódio. Hoje ele e a prima paulista conseguiram só dar aquela espiadinha no espaço, mas já querem ver mais. A gente fica curioso, né, como que como que funciona, né? A gente fica vendo na TV, deve ser legal a gente se ver no cenário de uma novela. Bem interessante. Quando é que abre mesmo aqui? Quarta-feira. Quarta-feira tô aqui. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.